Adriano, um prazer recebê-lo aqui na BMC News. Muito obrigada pelo seu tempo para a gente bater esse papo aqui. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom, muito obrigado a vocês pelo convite. Estou de inteira disposição para a gente bater esse papo aí na sexta-feira. Adriano, acho que hoje é um assunto do dia, tem muita pergunta, inclusive aqui, muita gente querendo falar sobre esse assunto, que é a greve dos caminhoneiros, né, marcada aí para a próxima segunda-feira. A gente lembra de vários problemas que aconteceram na greve lá em 2018, inclusive a questão do desabastecimento de combustíveis. Eu queria que você falasse para a gente como que você enxerga esse movimento agora, nesse momento que estamos vivendo. Olha, eu acho que a gente está vivendo, né, um movimento recorrente, né? Toda vez que o petróleo aumenta muito de preço, vem essa história de greve de caminhoneiros, né? E o petróleo, né, lá no 2020, né, ele caiu muito em abril e maio, mas a partir de julho ele recuperou, né, com a abertura do mercado no hemisfério norte, né, com a volta até de um certo crescimento econômico. Então, de julho até o final de dezembro, o preço do Brent, né, do barril do Brent, cresceu quase 40%. E agora ele já está aí em 56, 55 dólares o barril. 2020 a gente vai ter um preço médio de barril de petróleo em torno de 47 dólares e a gente aqui no Centro Brasileiro de Infraestrutura está projetando um preço de barril para 2021 entre 60 e 65 dólares, né, com a retomada da economia em função das vacinas e a própria política americana, né, de transição energética, né? A gente viu o presidente Biden anunciando aí que não vai dar mais licença para a exploração de petróleo, de gás. Isso vai reduzir a oferta e também vai ajudar a aumentar o preço do barril de petróleo em 2021. Então, isso tudo cria um ambiente, né, para a greve dos caminhoneiros. Por quê? Porque a política de preço da Petrobras, desde a época do governo Temer, tem procurado seguir a tendência de mercado internacional, né? E o barril subiu, o câmbio também subiu muito, né? Então, você começa a ter a necessidade de ajustar os preços, né? Mesmo os preços já subindo, há uma série de agentes, né, no mercado reclamando que o preço da Petrobras do diesel continua defasado, né? Continua mais barato no Brasil, em cerca de entre coisa de 10% a 14%, dependendo aí de quem faz a conta. Então, isso começa a perturbar, né? E os caminhoneiros começam a reagir, né? O que a gente sabe, né, é que, na realidade, essa história do preço do diesel não é o que está prejudicando os caminhoneiros. Acho que o que está prejudicando os caminhoneiros, desde a greve lá do governo Temer, é porque no governo do Partido dos Trabalhadores você fez um movimento de financiamento de caminhão novo pelo BNDES, você colocou muito caminhão na rua e não retirou os velhos, né? Você tem uma frota de muito caminhão velho no Brasil e como a economia não cresce, né, você não tem frete, né, não tem mercadoria para transportar. Então, você acaba prejudicando e muito, né, a receita dos caminhoneiros. Mas a maneira mais fácil de reclamar é colocar a culpa no preço do diesel, né, e colocar a culpa na Petrobras. Então, o presidente Bolsonaro aí já declarou que vai tentar olhar a questão de redução de PIS/COFINS, né? Acho que é uma medida difícil de ser implementada. Ano passado, o PIS/COFINS de diesel arrecadou cerca de 18 bilhões de reais para o governo, né? E você, então, se você reduzir o PIS/COFINS do diesel, você tem que colocar essa diferença em outro lugar da economia, né? Você não pode reduzir aí a receita de tributo, né? E também nesse movimento de transição energética, você reduzir preços de combustível fóssil não vai pegar bem aí em toda essa discussão que a gente está tendo aí durante a pandemia de aceleração da transição energética, ainda mais agora com a eleição do presidente Biden. Então, o presidente também isentou importação de pneus, né, para caminhões e também está falando que vai colocar os caminhoneiros como prioridade também na vacinação, né? Agora, eu não acredito nessa greve dia 1º, entendeu? Eu acho que não vai ter greve a partir do dia 1º, acho que é uma ameaça, né? O governo está reagindo. O meu receio é que a gente tenha em 2021 a volta, né, do fantasma, né, do controle de preços de combustível. Né? Isso é que me preocupa. Né? Eu acho que a gente, nessa questão de preços de combustíveis, tanto diesel, gasolina, como botijão de gás, está na hora de ter uma discussão mais estruturada. Né? Então, no caso do diesel, eu acho que tem que realmente ter uma política para tirar caminhão da estrada, caminhão velho, quer dizer, que tem muito caminhão aí que gasta muito diesel,
né, que tem custo de manutenção muito alta. Acho que estaria na hora de a gente discutir também um fundo de estabilização de preços de combustível no Brasil, como existe em outros lugares do mundo, onde os impostos são baixos quando o preço do barril está alto, e quando o preço do barril está baixo, você aumenta a carga tributária. Está na hora de discutir essa reforma de tributo, PIS, COFINS e ICMS, e também no relação ao botijão de gás, eu acho que está na hora da gente discutir um plano social para baixa renda, como existe na tarifa de energia elétrica, chamada tarifa social, que beneficia 8 milhões de famílias brasileiras. Adriano, você tocou aí no ponto da questão do preço, né, do diesel em si. Ontem, o presidente da Petrobras, ele disse que o preço do combustível não é caro e nem barato, e que é o preço do mercado, né? A gente tivemos dois reajustes logo já agora no comecinho de 2021. Como que você vê, então, a oscilação do preço do petróleo no mundo como um todo, não só aqui, mas os reflexos também que isso vem desencadeando nas refinarias, nos distribuidores e também para o consumidor final? Olha, eu acho que esse ano a gente vai ter um ano de aumento do preço dos derivados de petróleo em função do aumento de barril. Como eu falei anteriormente, a gente está trabalhando com uma média de preço entre 60 e 65 dólares, quando em 2020 foi 47 dólares. Né? Agora, a gente tem que entender que o preço varia de país em país em função também da carga tributária. Né? O Brasil, por exemplo, quando você vai colocar 1 litro de gasolina no teu carro, quase 50% é imposto. Na casa do diesel é quase 30%. Nos Estados Unidos é muito menor, né? Abaixo de 20%. Então, essa política de tributo faz com que os preços na bomba, quando você compara países, né, tenham muita diferença. Né? Como é que você forma o preço do combustível? Você tem o preço da refinaria, em qualquer lugar do mundo, você tem os tributos. Né? Alguns países, como os países europeus, tributam muito gasolina e diesel em função até da questão ambiental. Estados Unidos tributa muito baixo, Brasil tributa na média. Depois você tem a margem da distribuidora, né? E você tem finalmente a margem da revenda. Né? Então eu acho que é assim que funciona no mundo inteiro. Também no mundo inteiro, nos países envolvidos, quer dizer, como gasolina, diesel são commodities, eles acompanham tendências de mercado internacional. Né? A gente no Brasil, desde o falta repetido do governo Temer, está tentando fazer isso. Evidentemente, quando o preço do barril aumenta muito, fica difícil a Petrobras, até por questões políticas, aumentar em percentuais elevados o preço do combustível, como está acontecendo agora. Mas ela continua perseguindo a tendência do mercado nacional, apesar da defasagem que está existindo hoje. É que, na realidade, né, essa coisa de combustível no Brasil, principalmente gasolina, diesel e botijão de gás, ele está meio que no inconsciente social da população brasileira. Né? Quando aumenta plano de saúde, escola, a gente não tem uma discussão tão grande como em relação a gasolina, diesel e botijão. Né? Então, isso a gente tem que evitar, né? E não podemos cair naquela tentação do que o fantasma do congelamento ou do controle de preços volte a assombrar o Brasil, como assombrou em governos passados, em particular no primeiro governo da presidente Dilma, onde os subsídios à gasolina e o diesel provocaram um rombo na Petrobras de 40 bilhões de dólares. A gente tem que entender que Petrobras hoje é uma empresa, sempre foi, de capital aberto, tem acionista privado, e a gente não deve fazer essa política, porque isso espanta o investidor do Brasil. Né? Eu acho que a discussão está em a gente na questão do tributo. Vamos, de repente, aproveitar essa reforma tributária que a gente tem no Brasil. No Brasil também a gente tem muita sonegação em relação a combustível, em particular gasolina e etanol, que precisa ser combatida. Né? E na questão do botijão, volto a repetir, a gente deveria discutir um programa social para o botijão de gás.